Então, boa tarde a todos, graça e paz. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Alguns de vocês conhecem esta frase. Normalmente ela é associada a motivações, como direi, afetivas, emotivas, amorosas, porque envolve o coração. Mas esta frase, de facto, ela é de um escritor, matemático, filósofo francês, Blaise Pascal. Não é por acaso que nós temos uma linguagem de programação que se chama exatamente o Pascal. E ela não tem muito a ver com o coração cor-de-rosa. Ela tem mais a ver com a problemática que é cada um de nós. Quando Pascal estava-se a referir e a enunciar esta frase, ele basicamente aquilo que ele estava a reconhecer é que a natureza humana transcende a lógica e a razão puras. Às vezes, maridos, vocês tentam compreender as vossas mulheres, não é? Não dá. Mas essas são um caso à parte. Mas mulheres, querem compreender os vossos maridos? Às vezes, também não dá. E o Pascal tinha alguma razão quando dizia: olha, o coração tem razões que a razão desconhece. Mas sabem é que cada coração, cada alma, cada vida, cada pessoa transporta um universo próprio de emoções, de sentimentos, de conhecimento, de experiências, de vivências. E o próprio Senhor Jesus, que era um mestre por natureza, ele sabia muito bem navegar por cada um destes universos diferentes que ele ia encontrando ao longo do seu ministério. E se nós formos ler os Evangelhos, eu espero que vocês todos já tenham lido os Evangelhos, João, Lucas, Marcos e Mateus. Não foi por acaso que eu inverti a ordem, está bem? Com que eles aparecem no cânon. Mas se nós formos ler os Evangelhos, nós vamos identificar que muitas vezes Jesus moldava a sua abordagem às pessoas que tinha diante deles. Era ou não era? Ele não falava igual a um centurião como falava com uma mulher viúva. Às vezes ele pregava para multidões, outras vezes ele tinha encontros pessoais. Às vezes ele curava publicamente, outras vezes só aqueles que lhe eram próximos, só os seus discípulos, é que presenciavam os seus milagres. E esta, se quiserem, flexibilidade de Jesus, em que ele adaptava a sua abordagem, ele nunca adaptou a sua mensagem. Isto é fulcral, nós percebemos. É que nós podemos ter abordagens diferentes com pessoas diferentes, mas a mensagem, no seu foco, no seu coro, ela terá que ser necessariamente a mesma. E Jesus tinha então um porquê. Não eram acidentes. Ele não se encontrava com uma pessoa. Não, ele procurava as pessoas. E ele ia ao encontro das multidões, tal como ia ao encontro de uma mulher samaritana. Ou de Marta, quando ela perde o seu irmão. Ou do cego, quando ele o curou e depois Jesus vai ter uma conversa com ele. E tudo isto nós encontramos relatos no Evangelho de João. E nós percebemos como é importante para Deus uma pessoa. Como foi importante para Jesus ao longo da sua história e ministério terreno, apenas uma pessoa. E todo este ministério de Jesus destaca-se também por isto. Não nos esquecemos que Jesus se importa com um. Sabem, alguns esperam que a plateia esteja preenchida para subirem ao palco. Não sei se vocês já viram isto. Eu já vi isto muitas vezes. Às vezes nos concertos. Infelizmente, às vezes nas igrejas. Esperam que a plateia esteja cheia para subirem ao palco. Qual é a motivação para subir ao palco? Mas Jesus tinha esta abordagem. Ele falava à individualidade de cada um. E estes momentos pessoais e particulares que o Senhor Jesus reservou ao longo do seu dia, ao longo do seu ministério, não eram então acasos, não eram aleatórios. E uma das coisas que nós percebemos é que a fé bíblica, a fé que está alicerçada na Palavra de Deus, na Escritura, ela enfatiza esta relação individual e pessoal com Deus, com o Cristo. Então,
A salvação, quando nós olhamos para a salvação de alguém, ela não tem a ver com um movimento de massas. Não tem a ver com um movimento de multidões. Sabem? Porque é muito fácil seguir multidões. Nós fazemos ou poderíamos fazer coisas quando estamos rodeados de muita gente que não iríamos fazer se estivéssemos sozinhos. É fácil ir na onda. Mas a decisão por Deus e por Cristo na tua vida, ela não é ou não deve ser um movimento de massas. Eles existem? Sim. Eles são válidos? Sim. Mas não desprezemos a realidade de uma alma, de uma vida. E então o que é isto que nós estamos a falar? Estamos a falar desta necessidade que o homem tem de se encontrar com o seu Salvador. Com o Deus encarnado que foi Jesus. Com este Deus que manifesta graça e que se mostra amoroso. E o Evangelho de João então apresenta-nos vários destes relatos de encontros pessoais com Jesus. Mas hoje eu gostava que considerássemos não todos eles, mas apenas um. Talvez um que poderia ser menos apelativo. Mas é por causa deste que nós temos algumas verdades essenciais do Evangelho. Por isso eu convidava-vos a virmos para o Evangelho de João e vamos para o capítulo 3. E vamos fazer a leitura. João, Evangelho, capítulo 3, versículo 1 até ao versículo 21. E diz-nos o seguinte, o texto bíblico. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer de água ou da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Porque o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque
são feitas em Deus. Este é um texto que vocês certamente estão familiarizados, a maior parte de vocês. E então esta conversa, este diálogo, entre quem? Jesus e Nicodemos. E o texto começa por dizer, João, no seu Evangelho, versículo 1, inspirado pelo Espírito Santo, ele registra isto. Havia entre os fariseus um homem. E João então começa por dar-nos algumas informações acerca de quem era este homem. Primeiro dá-nos qual é o seu nome, certo? Temos um nome. Depois a seguir o que é que temos? Temos a indicação daquilo que ele fazia e da importância que ele tinha na sociedade de então. Diz-nos o texto que ele era Nicodemos. Sabem que o nome Nicodemos não era um nome judeu. O nome Nicodemos era um nome de inspiração grega, helénica. Ou seja, vocês sabiam e lembram-se que havia uma certa tensão entre os judeus tradicionais que punham os nomes tradicionais aos filhos, pretendendo preservar a sua identidade, e aqueles que tinham andado na diáspora, tinham tido contacto com a cultura e a civilização grega que os romanos tinham absorvido, tinham feito ali alguma cosmética, mas que estava muito forte e muito presente na Palestina. Então, nós temos um fariseu, um religioso, com o nome de inspiração grega, que ascende às elites judaicas. E só por si já nos deve fazer refletir um pouco acerca deste Nicodemos. Talvez os seus pais tivessem estado abertos ao liberalismo religioso da altura, porque na altura também havia liberalismo religioso, sabem? Havia uma corrente de judeus que de alguma forma se deixou influenciar muito pela civilização e cultura grega. Mas uma coisa nós sabemos é que se Nicodemos de nome começou grego, e grego significava gentio, ele ao longo da sua vida ele se aproximou daquilo que era a sua identidade como judeu. Ele tornou-se, pelo reconhecimento dos demais, pela sua atitude, pela sua postura, pelo seu estudo, pelo seu esforço, um dos principais líderes religiosos, políticos e judiciais ou legais dos judeus, porque ele pertencia ao Sinédrio. Quando aqui o texto usa a palavra príncipe dos judeus, significa que ele era um dos 70 ou 71 que fazia parte desta cúpula judaica que instruía o povo, que resolvia as questões legais, que tinha, de alguma forma, contacto com a administração romana. Então, Nicodemos era este homem que, ao longo da sua vida, teve que fazer este trajeto. Nicodemos, príncipe dos judeus. E esta conversa, este encontro, torna mais relevante, porquê? Porque este não era um homem qualquer em termos de conhecimento. Ele era erudito, ele conhecia muito bem as escrituras judaicas e, sabem, não era qualquer um que chegava a este patamar de reconhecimento dos demais. Ele era um líder por excelência e ele exerceu com sabedoria, com discernimento, a sua função. Aliás, o nome Nicodemos é muito curioso porque ele significa, ou pode significar, entre outras coisas, aquele que conquista o povo. Havia uma afinidade, uma proximidade muito grande entre ele como líder e os seus liderados. Então vemos que é este homem religioso da elite judaica da altura que vai ter com Jesus. Lembra-se que havia pelo menos mais duas classes religiosas. Os saduceus, que de alguma forma estavam muitas vezes em conflito com os fariseus, e também os essênios, esses mais afastados da convivência da sociedade. E então este homem religioso que vem ter com Jesus. Olha, eu não sei se tu és muito religioso ou pouco religioso. Eu não sei se tu sabes muito da Bíblia ou pouco da Bíblia. Uma coisa eu sei, é que tu precisas vir ter com Jesus.
Com a tua segurança ou com a tua insegurança? Com as tuas convicções ou sem elas? Com as tuas incertezas ou com as tuas incertezas? Tu precisas vir a Jesus. Tal como este Nicodemos veio. E uma das coisas que nós vemos é que ele foi ter, vejam no versículo 2, ele foi ter de noite. Ele foi ter de noite com Jesus. Eu não sei se vocês gostam de receber visitas a horas impróprias. Sabem quando já lavaram os dentes, já fizeram o xixizinho, já estão quase a ir para a cama e de repente, tlim-tlão, vocês dizem, vai-te embora. Isto não são horas de visitar ninguém. É ou não é? Normalmente, a menos que nós sejamos convidados pelo dono da casa para o jantar, ou seja lá que a coisa, há algum tempo atrás, quando alguém me visitava e se esticava na hora, eu dizia para a minha esposa, querida, vamos dormir que as visitas querem ir embora. Comigo não tem problema. Mas não sei se vocês gostam de receber visitas fora de horas. Aquelas que nós já não estamos para aturar ninguém, já estamos ali quase a ficar com os olhos a pestanejar, o ronco começa a vir. Às vezes a mulher diz, já estás a dormir? Eu não. Mas é nesta circunstância que Nicodemos vem ter com Jesus, fora de horas. Uma das coisas que eu acho muito surpreendente, aliás, Jesus sempre surpreende, mas acho muito surpreendente, é que Jesus não levantou objeções. Ou levantou? Não, ele recebeu. Jesus sempre estava disposto e preparado para acolher, para receber. E é este homem que vem então, fora de horas, ter com Jesus. Nós não sabemos muito bem a razão que o levou a vir a estas horas. Talvez eu pensasse, bem, a conversa que eu quero ter de Jesus, eu preciso de perceber bem o que é que ele tem para me dizer. Eu preciso que aquela agitação da multidão não esteja, porque eu quero estar olhos nos olhos com ele. Ou pura e simplesmente, talvez ele tenha vindo porque não se quis expor aos seus pares. Vocês sabiam que havia um grupo de fariseus que repetidamente tentava provocar Jesus, tentar criar ciladas e armadilhas. Nós não sabemos porque é que a verdadeira razão pela qual ele veio à noite. Mas uma coisa sabemos, é se ele veio por medo ou por vergonha, Jesus mesmo assim o recebeu. Olha, ele não disse, olha, vem amanhã, eu vou falar contigo e discutir contigo quando estiver toda a gente presente. Não. Jesus respeitou o estado daquele homem, a sua insegurança, a sua vergonha, eventualmente, e não lhe instruiu a fazer nada que ele não pudesse fazer. Olha, esta questão é muito importante, sabes porquê? Porque muitos pensam que para chegar a Jesus eles têm que primeiro resolver muitas coisas na sua vida. Não, se tu queres buscar a Deus, é bom que comeces no ponto em que tu já estás. Porque de outra forma, pelos teus próprios méritos, tu nunca vais chegar a conhecer Deus. E Jesus respeita a inquietação, a insegurança, a vergonha, não sabemos, de Nicodemos, mas recebe-o e fala com ele. E uma das coisas que nós sabemos é que a noite muitas vezes é símbolo de ignorância, não é? Vocês lembram-se na Idade Média? A Idade Média ainda hoje é conhecida como a Idade das Trevas. Porquê? Parece que não havia conhecimento científico, não evoluía. Depois, quando começa o conhecimento científico começa a acontecer, vem a época do Iluminismo. Então se quiserem, esta simbologia em que este fariseu Nicodemos vem na sua ignorância durante a noite e encontra a luz da vida, que é Jesus, na sua noite. Olha, eu não sei qual é a tua noite. Eu não sei que trevas é que tu podes estar a passar. Uma coisa eu sei, é que Ele te chama para a luz. Deus hoje te chama para a luz. E para a luz significa estar perto dEle. Estar na luz significa ouvir a sua voz. Estar na luz significa apresentar-se diante dele. Em Isaías 62 nós podemos ler o seguinte: porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá
sobre ti. Sim, esta era uma promessa para o povo de Israel, mas eu espero que tu entendas que também ela pode ser para a tua vida. As trevas que tu podes estar a viver, a passar, elas se vão dissipar quando a luz do Evangelho raia nas nossas vidas. Então, Nicodemos busca este encontro pessoal com a verdade. E ao contrário de muitos outros fariseus, ele não se alinhava com os outros que queriam denegrir, acusar Jesus. Não. Nicodemos veio tal como estava, com a sua erudição, com o seu conhecimento, com a sua experiência de vida, com os seus rituais, com a sua purificação, com a sua lei. Ele veio. Traz tudo o que tu tens, mas vem a Jesus. E uma das coisas que nós percebemos é que se Nicodemos, nesta altura no ministério de Jesus, era líder, ele já tinha ouvido falar muito acerca de Jesus. Ele já tinha ouvido muitos relatos daquilo que Jesus ensinava e fazia. Mas não era suficiente. E eu posso falar muito de Jesus. Eu posso falar muito daquilo que Ele tem feito na minha vida. Mas se tu não provares na tua vida, não vai fazer efeito nenhum. E foi por isso que Nicodemos veio, porque não bastava ouvir acerca de Jesus, ele queria estar perto de Jesus. Versículo 2: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Esta afirmação de Nicodemos encerra em si mesmo várias verdades. Nós percebemos que a disposição do seu coração era diferente dos demais fariseus, exatamente por isto. Ele tinha um conhecimento de quem seria o Messias. Ele tinha um conhecimento de quem viria e que estava prometido ao povo de Israel. E ele queria saber mais. Ele dirige-se a Jesus como Rabi. E lembra-se, Rabi significava mestre, alguém que ensinava. E ele desde logo diz: olha, bem sabemos que és mestre vindo de. Hoje é fácil fabricar religião. Hoje é fácil fabricar igrejas. Hoje é fácil produzir pregadores e pastores. É fácil. A questão que se coloca é nesta pequena palavra: de. De onde é que eles vêm? Os líderes religiosos de hoje vêm de onde? E percebemos que Nicodemos não tinha dúvidas de onde é que vinha Jesus. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. E depois ele diz porque é que ele sabia isto. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então nós percebemos que, vindo de Deus, esta expressão que Nicodemos apresenta, percebe-se que o ministério de Jesus era reconhecido por Nicodemos como vindo do alto, como vindo do próprio Deus. Havia muitos milagreiros no tempo de Jesus. Havia muitos pregadores itinerantes pela Palestina. Mas Nicodemos reconhece que este era diferente de todos os demais. Ele queria e precisava saber e conhecer mais quem era este Jesus. E depois ele acrescenta porquê? Porque ninguém pode fazer isto se Deus não estiver com ele. Então nós percebemos que Nicodemos reconhece a proveniência de Jesus, que aquilo que ele fazia tinha o selo e a aprovação de Deus e que os seus sinais e maravilhas eram diferentes de todos os demais. Mas se nós encontramos este contexto nas palavras de Nicodemos, qual era a grande necessidade que Nicodemos precisava para a sua vida? O que é que ele veio pedir? Cura? Ele veio pedir para si alguma coisa, para algum familiar? Ele veio querer... O que é que ele, na verdade, com certeza nós tiramos do texto bíblico? O que é que nós sabemos? Nada. Sabem porquê?
Porque Jesus não o deixou ir para coisas colaterais ou menores. Jesus, de forma, se quiserem, abrupta, ele diz, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus não se distraiu com o elogio, ainda que verdadeiro e merecido. Jesus não se distraiu com as declarações, ainda que verdadeiras, acerca de si próprio, mas ele precisava de dizer àquele fariseu, Nicodemos, aquilo que ele verdadeiramente precisava. E o que é que ele diz? Olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Uma das coisas que é muito interessante é que a palavra no grego, na verdade, ela é a palavra que nós usamos noutro contexto, que é a palavra amém. Quando Jesus aqui está a dizer, na verdade, aquilo que ele está a dizer, olha, amém, te digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Nós normalmente concluímos as frases dizendo amém. Jesus começa a história dizendo amém. Nós às vezes só olhamos para o final. Jesus quer começar logo no início. Sem preâmbulos, sem rodeios, Jesus vai ao centro da questão. Ele diz, olha, não podes ver o reino de Deus. E Jesus começa aqui uma progressão. Ele começa a falar de ver o reino de Deus e a seguir vai acrescentar entrar no reino de Deus. Mas já lá vamos. Então, Jesus traz este conceito essencial do Evangelho do Novo Testamento e da doutrina de Jesus, que é o nascer de novo. Sabem, uma das coisas que eu às vezes fico sempre inquieto é quando eu pergunto a alguém, olha, como é que foi a tua conversão? Quando é que tu te encontraste com Jesus? Ele diz, e a resposta às vezes vem, eu comecei a ir à igreja. Eu não estou a falar de igreja. Eu não te estou a falar de começares a vir e frequentar uma comunidade. Não é isso que eu estou a perguntar. Eu estou-te a perguntar quando é que foi o teu encontro com Cristo. Muita gente já foi aí. Olha, eu digo-te uma coisa. Este Nicodemos já foi e tinha ido à igreja muitas vezes. Já tinha lido a Bíblia muitas vezes. Eventualmente até tinha sido, sei lá, passado por todos os rituais de purificação judaicos. Até era um homem piedoso. Mas ele precisava de nascer de novo. Tu, pelos teus méritos, pela tua religiosidade, nunca vais chegar para estar próximo de Deus. Porque Ele vai te rejeitar. Porque os teus pecados fazem separação entre ti e Ele. Então a pergunta não é se tu já pertences a uma igreja, seja ela qual for, a pergunta é, tu já nasceste de novo? E depois Jesus continua e vem acrescentar o que é que significava isto de nascer de novo. É que para Nicodemos, ele sabia fazer muitas coisas para Deus, mas ele não estava a ser. A identidade de Nicodemos ainda não tinha sido regenerada e restaurada. E esta verdade fundamental do novo nascimento, que é transversal em todo o Evangelho, ela começa pela regeneração, ela avança pela conversão e é materializada na justificação. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Palavras tão difíceis. Olha, a regeneração é quando tu tens uma vida, és gerado de novo. Por isso é que Jesus diz, olha, tu tens que nascer de novo. Imaginem, o que é que está associado ao nascimento de uma criança? Vida, é ou não é? Então nascer de novo significa ter nova vida. Quando nós nascemos, temos um pai e uma mãe. Certo? Quando nós nascemos de novo, o que é que temos? Um novo pai. E não deixa de ser interessante que Jesus, a determinada altura, diz, e é muito duro, olha, a ninguém chamais pai a não ser a Deus. Era isto que ele estava a se referir. Mas então o meu pai e a minha mãe não... Não é isso. Mas se tu não tens sido gerado de Deus, tu não és filho de Deus.
2 Coríntios 5,17 fala-nos desta nova criatura, desta nova identidade que nós temos quando Deus gera em nós uma nova vida. E esta nova vida vai levar a uma conversão. Conversão significa um novo relacionamento com a vida antiga, com o pecado. Eu sempre digo isto: olha, tu és um filho de Deus, ok. Converteste-te agora, certo, ok. E o que é que mudou na tua relação com, não com Deus, mas o que é que mudou a tua relação com o pecado? Porque muita gente procura uma relação com Deus mantendo uma relação com o pecado. Não dá. Uma relação com Deus é exclusiva. E se tu olhas para o pecado antes da conversão, da mesma forma como tu olhas agora, não há conversão. Justificação acontece então depois quando a declaração da justiça de Deus com base na fé em Cristo e tão somente em Cristo. Nós nos apropriamos dela. Ele nos torna novas criaturas. Vivemos para Ele, somos dele. E este conceito de novo nascimento, se quiserem, já estava presente no Antigo Testamento. Ezequiel 36, 25 e 27 diz o seguinte: olha, espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados, dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Em Jeremias 31, 33 e 34 diz: esta é a aliança que farei, porei a minha aliança no seu interior, escreverei no seu coração. Salmo 51, 10 fala de Deus, criar em mim um coração novo. Ou seja, estes conceitos já estavam no Antigo Testamento. E este fariseu Nicodemos deveria perceber o que é que Jesus estava a dizer, mas ele vivia ainda na sua ignorância. Ele conhecia alguma coisa, mas os seus olhos ainda estavam fechados. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem, versículo 4, nascer sendo velho? E nós percebemos então que Nicodemos estava na flor da idade. Ele já devia ter uns 90 anos. Estava na flor da idade. Ok? Alguns dizem que a flor da idade é aos 20, aos 15. Não é. A flor da idade é dos 90 para cima. Estejam descansados. Foi aqui que creio eu que ele mais tarde, já avançada a idade, sou daqueles que crê que Nicodemos efetivamente se converteu. Mas já lá iremos. Então, na flor da idade, ele tinha esta insegurança, esta ignorância espiritual. Ele não compreendia o que era nascer de novo, de ter uma nova natureza, porque estava centrado na parte exterior da lei e do seu cerimonial. E Jesus continua: olha, na verdade te digo, versículos 5 e 6, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus começa por dizer não pode ver, e agora continua a dizer não pode entrar. E depois acrescenta: o que é nascido de carne é carne, o que é nascido de Espírito é Espírito. Alguém já viu um limão, um limoeiro dar maçãs? Eu já. É fazer um enxerto. É ou não é? Mas é preciso fazer um enxerto. Mas o que é natural? Os limões darem maçãs? Não. As maçãs vêm das macieiras. Obrigado, Elizabeth. Está atenta ainda. Pois é. Então quem é nascido da carne sempre vai ser carne. Mas aquele que pela operação do Espírito Santo a sua vida os regenera e dá uma vida nova, e ele é nascido do Espírito. E nós vemos então esta progressão de ver através do novo nascimento do reino, entrar no reino através do nascimento do Espírito. Depois Jesus continua o versículo 8: olha, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem por onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Jesus aqui dá esta ilustração. Quem já viu o vento? Só eu é que já vi vento? O vento não se vê. Ai, não que não se vê. Dizem vocês. Acham que não se vê o vento? Tentem apanhar o vento. Conseguem apanhar o vento? Uma mão cheia de nada, não é? Correr atrás do vento. Já alguém ganhou ao vento? Pois é. Mas todos nós vemos efeitos do vento. Todos nós vemos aquela chuvinha quando o vento lhe dá e entra pela casa dentro, não é?
assim certinha, virada a norte. Assim é o agir de Deus. Não percebemos visualmente, às vezes nem com os olhos espirituais, mas nós vemos mudança, vemos transformação, vemos coisas espantosas a acontecerem quando Deus age e se manifesta. Um dos avivamentos mais fortes que está a acontecer neste momento não é Angola, não é em Portugal, não é no Brasil, não é em Itália, nem sequer é naqueles países em que há perseguição. Um dos maiores avivamentos que está a acontecer atualmente, no dia, hoje são 6 de abril de 2025, é nas prisões dos Estados Unidos. Nas prisões dos Estados Unidos. Sucessivamente nós vemos cultos a acontecerem de batismos dentro das prisões. Condenados apenas e a prisão perpétua, estão-se a render. Assassinos, violadores, o pior que vocês quiserem. Há uma das prisões, que eu creio que é no Arizona, que se chama Angola. Tem a ver um movimento de Deus extraordinário atrás das grades. O Evangelho está a chegar lá. E esta transformação completa de vidas completamente destruídas, que tem uma nova identidade em Cristo, é isto que é o Evangelho. E vocês dizem assim, mas eu nunca... Como é que eu... Pois é, mas Deus age em função da tua circunstância. E te leva por onde Ele quer. Talvez tu nunca tenhas matado ninguém, nunca tenhas maltratado ninguém. Tu igualmente precisas de um Salvador. E há uma coisa que eu não tenho dúvidas, é que a salvação nos dá uma viva esperança. E o futuro não nos amedronta, mas nós somos confrontados com a vida eterna com que Deus nos presenteia. E Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? E Jesus vai. É interessante que a atitude de Nicodemos ao longo do texto vemos sempre de humildade, não de arrogância. E ele não contrariou Jesus. E ele não explicou, mas a lei... Não. Ele foi fazendo perguntas de alguém que queria saber. E Jesus continuou, olha, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. E Jesus está aqui a falar com a autoridade dele próprio e também do Pai. E uma das coisas que vocês leram o texto, tal como eu li, nós chegamos ao final do capítulo, do versículo 21, e qual foi a decisão de Nicodemos? Houve alguma decisão? Eu não encontrei. Se alguém me encontrar, depois pode falar comigo no final. Eu não encontrei. Jesus foi incomodado fora de horas, explicou-lhe conceitos teológicos profundos que ele devia saber que não quis, chamou-o à razão, explicou-lhes. E qual foi a reação de Nicodemos? Houve. Eu não encontro. Agora, alguns capítulos mais à frente nós iríamos encontrar. Mas o que é que eu vos quero dizer com isto? É que muitas das vezes o processo do nosso encontro com Deus não é feito num momento, mas é feito num processo de grau a degrau, passo a passo, caminhada a caminhada. Isto nos responsabiliza a cada um de nós que já conhece este Cristo, que já nasceu de novo, que tem a sua vida nele, a não desistirmos de porque ele já rejeitou. Porque nós nunca saberemos quando Deus vai levá-lo para o patamar a seguir. Uma das coisas que é particularmente interessante é que Jesus respeitou o tempo de Nicodemos. E não te estou a dizer que tu deves adiar a tua decisão com Deus. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu te estou a dizer é que a decisão por Cristo não é uma decisão emocional. De momento. Sabes porquê? Por uma razão muito simples. É que seguir a Jesus custa.
Não te desiludas. Custa e muito. Então, quando tu decidires na tua vida seguir Jesus, prepara-te para a adversidade. Prepara-te para ter problemas. Prepara-te para enfrentar obstáculos. Prepara-te para ser rejeitado e posto de lado. Não tomes uma decisão de seguir a Jesus levianamente, porque os problemas vão surgir e tu, se não tiveres feito as contas, tu vais querer abandonar. Mas uma coisa eu quero te dizer: custa, mas é o melhor da vida. Não há melhor decisão que tu possas ter na tua vida do que seguir a Cristo. E esta inconclusividade, se quiserem, leva a este princípio, que nós muitas vezes queremos que as pessoas, com uma paulada, se arrependam. Jesus respeitou o tempo de Nicodemos. E sabem uma coisa? Mais à frente, Nicodemos, quando os fariseus estavam a querer julgar Jesus no Sinédrio, Nicodemos veio em defesa de Jesus. Mais tarde, quando Nicodemos é confrontado com, creio que alguém que era amigo seu, que era José de Arimateia, disse: olha, vamos sepultar Jesus. E ele levou especiarias para fazer o sepultamento. Já não dava mais para adiar a decisão, creio eu. Olha, eu não sei em que fase e processo da tua vida é que tu estás relativamente a Deus. Uma coisa eu sei, é cada dia que te passa, cada dia que tu adias, tu estás a desperdiçar a tua vida. E há um momento que tu não sabes quando vai terminar, que já não vai dar para escolher mais. Vocês viram ontem aquela notícia de uma jovem de 15 anos em Lisboa, vem o carro e uma jovem adolescente de 15 anos morre. 15 anos. Não adias. Tu não sabes quantos dias tu ainda tens. Então, enquanto é aceitável, enquanto a porta está aberta da graça para ti, não, mas toma uma decisão consciente. Toma uma decisão genuína. E este equilíbrio entre a urgência e a paciência de Jesus é extraordinário. Sabem, às vezes nós achamos que Deus precisa de nós. Jesus não precisava de discípulos, Ele chamou-os porque quis. Preparou 12 homens para a seguir continuar a sua obra. Se Ele quisesse, podia ter feito de outra maneira. Nós é que precisamos dele. Mas uma das coisas que nós sabemos é que se Nicodemos não tivesse ido a Jesus, há um versículo na Bíblia que não ia estar, que nós gostamos muito. Qual é? É o versículo 16. Venham ler comigo. É graças a Nicodemos que nós hoje podemos considerar João 3,16. Porque foi nesta conversa que Jesus teve com ele que surgiu este versículo. Então diz-nos o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este Deus de amor que dá um Filho, que encarna, que se esvazia da sua glória, vem a esta terra, que morre numa cruz por ti e por mim, para que tu não vivas em condenação, mas passes da morte para a vida. E Jesus é tão transparente ao dizer isto nesta conversa com Nicodemos. Já experimentaste o amor de Deus? Este é o dia, esta é a hora, mas falo de uma forma consciente. Para concluir, meus caros irmãos e amigos, a busca por Deus é individual. Se nós aprendemos alguma coisa com Nicodemos, é que nunca é tarde. Se tu tens 70, 80, 90 anos, não é tarde. Nós não sabemos a idade de Nicodemos, sabemos que era avançado a idade. E ele não achou que a sua vida para ele tinha terminado. Havia coisas novas e Deus, creio eu,
mais tarde veio operar na sua vida. A busca é individual. E Deus acolhe-nos como nós somos. Deus acolhe-nos. Talvez tu não sejas tão inteligente, tão letrado, tão erudito como Nicodemos. Tu precisas igualmente da revelação de Deus. Rejeita a religião e vem para Cristo. E cada encontro individual de Jesus é o suficiente para transformar cada um de nós. Olha, vamos ler novamente João 3,16. Mas agora silenciosamente. Dá para projetar, Jéssica? Se tu ainda não conheces este texto, não importa a tua idade, talvez tenhas 7 a 8 anos, mas sabes ler, lê este texto. Tens a tua Bíblia? Lê na tua Bíblia. Lê no papel. Estás a ver ali aquelas letras? Tem? Então lê para ti. E a seguir vou-te fazer uma pergunta que eu quero que tu não respondas. Por isso está à vontade. A minha pergunta é esta: o que é que este versículo te diz a ti? O que é que este versículo, hoje, fala à tua vida? O que é que este trecho tão simples e tão profundo fala à tua existência? E o meu desejo é que ele fale. Guarda a preciosidade da palavra de Deus na tua vida. Ser transformado por ela. Necessário vos é nascer de novo. Não saias daqui hoje sem esta oportunidade de te encontrares com Jesus. Na tua noite sombria, que ela possa passar a ser radiosa, porque a luz de Cristo se espelhou na tua vida. Mas cuidado, porque nos versos que nós também lemos, diz-nos: olha, não é preciso fazeres nada se não queres ser salvo, porque tu já estás condenado. Mas se queres ser salvo, aceita o amor de Deus na tua vida. Se uma nova criatura e vive para Ele. Porque para isso Ele te criou. E para isso Ele hoje te está a chamar. Não esperes. Deus está a falar contigo. Amém, meus irmãos?